Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro, né? Deus abençoe a vida de cada um de nós, abençoe cada família, abençoe cada criança. Em nome de Jesus, nós oramos agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Amém? Então vamos lá, português. Em português, nós vamos ver o livro de português na página 169 até a página 171 e no livro de gramática da página 209 até a 211. Vai falar de palavras, tá? Com O, são escritas com O, com U ou OU. O que acontece? Eu já tinha falado para vocês, né, que nós vimos também palavras escritas com E e com I, que às vezes nós falamos, né, pronunciamos palavras, e o som emitido, né, ela confunde com uma outra letra. Aí, no caso, eu dei o exemplo do E com I, né, o E e a letra I, as vogais. Eu falo pote, né? Eu falo pote. Mas que, na verdade, né, a grafia, no caso, a escrita é pote, finalzinho E. Nós falamos pote, né? Som emitido I. Mas a escrita, a ortografia E. Tá? Assim também, tá? São com as palavras que são escritas com o, U ou OU. Aí eu falo, né, a palavra, o som emitido pela minha palavra, ela tem o som de U. Vou botar assim, soldado, ó, soldado. Eu escrevo soldado do modo que eu falo? Não. Soldado. Do. A mesma coisa a gente fala touro, né? Escrita é touro. O som do touro, né? A gente não fala, a gente, aquele touro, né? Aquele touro, não é assim? Então são pronúncias, são escritas, grafias que na palavra ela existe dessa forma correta, mas que o som às vezes não é pronunciado, no caso daqui, tá? E às vezes o som emitido é um e a escrita é a outra, tá? Então a gente vai exercitar o quê? Essa grafia, essa escrita. E temos que exercitar também a fonética dessas palavras, o som emitido dessas palavras. Como eu falei no E com I, né, anteriormente, lá no passado, o carioca, né, ele fala desse jeito. Às vezes são sotaques, né, palavras que a gente emite errado, mas a escrita ela deve ser feita na correta, tá? Então nós temos essas duas atividades do livro referentes ao uso, né, dessas vogais e desse encontro vocálico, para que a gente possa escrevê-las, né, essas palavras corretamente, tá bom? Na sequência, tá? Vamos para ciências. Ciências está lá no livro, a página 34 até a página 37. Vai falar sobre o vento e o ar. Nós falamos sobre a água, né? A importância da água, né? Os estados físicos da água, a mudança da água, o ciclo da água. Agora a gente vai ver o vento e o ar. Vocês sabiam que vento
é o ar em movimento? Por quê? Vocês veem o ar? Não, a gente não vê o ar, mas a gente sente o ar. Qual é a maneira que a gente sente o ar? Através do vento, né? A gente sente o ar quando seca uma roupa com o vento, né? Então, vento, tá? É o ar em movimento. Vento é o ar em movimento. Então, vamos lá na página 34. Sem o ar não existiria vida na Terra. Ele envolve todo o planeta, formando uma camada que se chama atmosfera. Nós respiramos, ó. Isso em volta de cada um de nós é o ar. Nós respiramos esse ar, porque nós precisamos desse ar. Nós precisamos, né, sobreviver. E para sobreviver, nós precisamos desse ar. E esse ar, ele está onde? Na nossa atmosfera, né? Ele está em volta dessa atmosfera, por isso a gente consegue respirar. O ar está em todos os lugares na nossa volta. Está na água, está no solo, está nas plantas, está no corpo dos animais. O ar puro não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto, igual a água. A água tem cheiro? Não, é insípida. Ela não tem cor, é incolor e ela é inodora, tá? Porque ela não tem cheiro. Então o ar, ele não tem cor, o ar não tem cheiro, o ar também não tem gosto. Você quando expira, você sente o cheiro do ar? A não ser que esteja um lixinho perto ali, né? Um caminhão do lixo passando. Quando você puxa assim, né? Vem aquele cheiro do caminhão do lixo, ou aquele cheiro perfumado de uma flor ou de um perfume, não é mesmo? Então, mas em si o ar não tem cheiro, não tem gosto, tá? E não tem cor também, igual a água, tá? Nós não podemos ver o ar, não podemos percebê-lo quando respiramos ou quando ele está em movimento. O ar em movimento se chama vento. Então, ó, vento é o ar em movimento. O ar em movimento, vento, tá? Em um dia de muito calor, um vento suave ajuda a refrescar. No entanto, o vento também pode ser muito perigoso quando ele é forte demais. E ele pode derrubar postes, árvores e até casas. A gente chama desses ventos fortes de furacão, de ventania, tá? Depois a tia vai explicar mais detalhadamente para você o que é o ar, o que é o vento, tá? Futuramente, nas próximas aulas, terão folhinhas sobre isso. Então, o ar, tá? O vento, quando muito forte, ele causa essa ventania forte demais, capaz de derrubar árvores enormes, tá? Em muitos lugares, até dá, como é que se diz? Rastejando carros, caminhões, né? A gente tem nomes para esses tipos de ventos muito fortes. Temos furacão, temos ventania, né? A gente vai ver isso depois, tá? Como eu falei. Vamos lá. Então, a gente viu isso aqui, sobre esse vento muito forte. E também vamos ver sobre a poluição que existe no ar, gente. Acho que eu já até comentei sobre isso em algumas situações. Que o ar, né? Ele, com a água, ele está sendo prejudicado, né? Há uma poluição muito grande do ar. Como? Fábricas, né? Eliminando nas chaminés aquelas fumaças negras, os carros, né? Que passam, canos de descargas com aquelas fumaças, ônibus com aquelas fumaças pretas, caminhões. Então, essas fumaças, né, que saem desses canos de descarga, que saem dessas chaminés de indústrias, elas poluem o ar. E quando também
também nós estamos num lugar, nós precisamos de quê? Das árvores. Porque as árvores, tá, gente? Elas ajudam, né? As plantas, elas ajudam que o ar fique mais o quê? Que fique menos poluído, né? As plantas, as árvores, elas ajudam o ar a ficar um pouco menos poluído, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, a fumaça das fábricas, dos escapamentos de caminhões, ônibus, carros contamina o ar. Quando o ar está contaminado, ele se torna prejudicial às nossas vidas. Aquele ar que a gente respira, né, liberado desses lugares, desses veículos, dessas indústrias, eles são prejudiciais à nossa saúde, mas muito mais prejudicial ao nosso planeta, né? O nosso planeta pede ajuda, o nosso planeta pede socorro o tempo inteiro, porque a camada de ozônio, gente, está acontecendo por causa dessas fumaças negras que estão acontecendo, por causa da poluição do ar, tá bom? Observe o que fez uma moradora de uma cidade muito poluída. Ela acabou esquecendo de retirar uma toalha branca que estava pendurada no varal de sua residência. Após uma semana, veja como a toalha ficou. O ar poluído pode causar várias doenças nas pessoas. Ele também pode prejudicar outros animais e plantas. Existem formas de diminuir a poluição do ar. Colocar filtros nas chaminés das indústrias, instalar filtros antipoluentes nos veículos, evitar queimadas das florestas, plantar árvores, não queimar o lixo, tá? São alguns exemplos para diminuir essa poluição que está acometendo o nosso planeta, tá? É um problema só nosso? Não. É um problema do nosso mundo inteiro, do planeta, da Terra. Por quê? É um problema ambiental. É um problema que está preocupando cientistas, é um problema que está ocupando diversas pessoas no mundo inteiro, né? Pesquisadores estão se dedicando em encontrar medidas que sejam desenvolvidos ali, tecnologias para diminuir essa poluição do ar, né? Então, o que acontece? Estão sendo criados meios, né? Como os carros elétricos, estão sendo construídos, como é que se diz? O setor industrial está procurando diminuir um pouco essa poluição das indústrias. Então está acontecendo, né, fatores que estão tentando amenizar essa poluição toda, tá? Que está preocupando, como eu falei, uma nação inteira, o globo terrestre inteiro. Aí, na página 36, nós temos um texto que fala assim: composto por cerca de 21% de oxigênio, o combustível da vida, o ar que respiramos, é fundamental. Sua pureza é importantíssima para a manutenção da nossa saúde. Poluição do ar, ele é um problema intimamente relacionado ao progresso da civilização, sendo consequência principalmente da introdução de produtos tóxicos no meio ambiente. Além de prejudicar a saúde, a poluição atmosférica pode reduzir a visibilidade, diminuir a intensidade da luz e provocar odores desagradáveis, tendo inclusive ação direta no aquecimento global. Na incidência de chuvas ácidas. Em outras palavras, a poluição do ar tem várias causas, sendo a principal delas o desenvolvimento humano. Por exemplo, a poluição resultante de gases e partículas lançadas no ar pela queima de combustíveis fósseis, né, que são os derivados de carvão, de petróleo, e a produção industrial. Então, como eu falei, se vocês quiserem, depois vocês podem até pesquisar mais sobre esse assunto, né?
ver mais como você pode ajudar a diminuir um pouco, quais são os meios que você pode fazer na sua casa, na sua residência, com a sua família, para diminuir um pouco essa poluição do ar, tá bom? Nós temos o exercício da página 37, ok? E também temos aí, para vocês fazerem uma brincadeira, né? Eu já fiz isso uma vez e é muito legal. Vocês constroem aí, ó, com o papai, com a mamãe, um paraquedas, né? Constrói aí, só jogar pro ar e vocês vão ver que o ar, né? O vento vai levar o paraquedas para lá e para cá e ele vai cair. Então façam esse experimento, tá? Do paraquedas, construam um paraquedas aí, precisam fazer essas atividades, é muito legal, né, que eles pedem aí, tá? Então aqui diz assim, até quem inventou o paraquedas, olha só, existem relatos que os chineses chegaram a testar paraquedas no século XII, mas com poucas evidências. No Ocidente, o utensílio foi concedido pelo artista, arquiteto e engenheiro italiano Leonardo da Vinci. O invento tinha a intenção de ajudar pessoas a escaparem dos edifícios incendiados, mas não chegou a ser testado na época. O francês Louis Sébastien Lenormand foi o primeiro ocidental a demonstrar na prática o princípio do paraquedas, ao pular de cima de uma grande árvore, aparando a queda com 2 pequenos paraquedas, em formato de guarda-chuva. O francês Jean-Pierre Blanchard foi provavelmente o primeiro paraquedista ao saltar de uma altitude mais perigosa para escapar de um balão em chamas. No começo, os paraquedas eram feitos de tecidos, armação e não eram muito práticos. O primeiro, feito apenas de seda que podia ser dobrado, foi usado pelo francês André Jacques. O modelo clássico de paraquedas embutidos numa mochila é acionado por uma corda. Surgiu no início do século XX. O primeiro salto a partir do avião foi realizado em 1912 por Albert Berg, capitão da Força Aérea dos Estados Unidos. Então essa é a história do paraquedas, né? Que eu acabei de ler para vocês. Tá bom? Então aí fica a nossa aula de hoje, né? Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, depois domingo e a gente volta na segunda, se Deus quiser. Um grande beijo, que Jesus fique na casa de cada um de vocês, abençoando cada família. Tchau!